O que todo empresário que cresce precisa ouvir, direto ao ponto. Estamos em mais um episódio do Pod Direto ao Ponto e hoje eu tenho orgulho e o privilégio de receber aqui doutora Karina Braga. Olá, bom dia. Seja bem-vinda, doutora. E Márcio Carneiro, o homem do seguro. Obrigado, André. Mais uma oportunidade aí. E é sempre uma honra, um privilégio chegar até você através das ondas amigas aqui do nosso canal, através de todas as nossas redes sociais. E hoje o conteúdo que trouxemos aqui envolve tanto o próximo evento que teremos agora, um grande treinamento de vendas, mas é claro que não podemos deixar de cumprir a nossa missão, o nosso papel, que é informar e conscientizar os empresários que crescem e acabam indo à falência por falta de segurança. E hoje estamos aqui diante das pessoas que mais podem segurar você que está assistindo agora. Você que nos assiste, não importa onde, seja em casa, no trabalho, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você faria se hoje o seu negócio fosse à falência? E por que iria à falência? Será que de repente não faltou uma segurança jurídica? Não faltou uma segurança patrimonial? E é claro que nós vamos falar sobre isso aqui neste episódio. Eu quero começar direto ao ponto. Doutora Karina, mais de 20 anos defendendo os direitos de pessoa física e jurídica. O que muitos empresários quebram por falta de uma segurança jurídica? Exatamente. A gente vem aqui falar um pouquinho, né, do papel do profissional, que a gente tem que ter um diferencial no mercado, a gente tem que agregar valor, né, ao nosso serviço, porque prestação de serviços qualquer profissional presta, só que o tratamento individualizado, o tratamento com empatia, humanizado faz a diferença. E o empresário também tem vários viés de atuação, não só com a questão de vendas, questão de marketing, né? É multidisciplinar. Ele tem que ver as várias áreas que ele tem que atuar para poder estar alcançando o cliente dele. E a questão da segurança jurídica também, o profissional tem que ter um advogado de confiança para poder estar resolvendo os questionamentos. Não é só a advocacia repressiva de ingressar com ação judicial, mas assim a preventiva, para lidar com contratos, para avaliar tudo que é necessário, para evitar demandas futuras. Então, o papel do advogado não é só para entrar com ações, é também para evitar problemas judiciais que vão onerar aquele empresário. E, inclusive, diante disso, eu quero, inclusive, falar com você agora, que talvez vende bem. Tem gente, Márcio, que o problema não é venda. A pessoa vende bem, tem um bom time comercial, treinamento de vendas é uma coisa que, é claro que enriquece o currículo, porém, muitos empresários, empreendedores, donos de negócio estão avançando nesse sentido, mas não adianta vender bem, ter entrada de recursos, se a pessoa ela não se blinda juridicamente. Se ela, por exemplo, aí agora envolve os dois profissionais, tanto o empresário da DRS Seguros, que está aqui conosco, bem como a doutora Karina falou que é sobre o jurídico. Imagina um empresário que ele até tem um bom faturamento, porém, por não se blindar juridicamente, ele acaba cometendo erros de fazer uma campanha de marketing enganosa, aí acaba tomando um processo. Ele acaba entrando num processo trabalhista por enviar mensagens fora do horário para colaborador. E aí acaba que quando ele sai, aquele colaborador sai da empresa, entra com um processo, o que ele perde por não ter a blindagem, segurança de um bem patrimônio protegido, que é o trabalho que a DRS Seguro faz, esse empresário acaba indo à falência de qualquer forma. Qual é a sua opinião? Você já deve ter visto muitos empresários, donos de negócio, prosperarem muito, claro, obviamente, mas infelizmente, por que muitos só deixam para buscar segurança no seguro depois que tem um prejuízo? Boa colocação, André. Infelizmente, hoje em dia, não só nessa situação da blindagem, mas o seguro em si, né? Aquele famoso ditado, né? Que a gente só vai botar grade na casa depois que é roubada, né? É verdade. Então acaba que o empresário hoje, não só essa parte, né, de proteção da blindagem, mas também as sucessões, né? Porque também tem o seguro de sucessão empresarial,
tem esse seguro de responsabilidade civil, tem o seguro de garantia judicial, é que você pode resguardar a sua empresa de determinadas situações, né? Porque um processo é uma ação que venha comprometer, né, o patrimônio da empresa, e você, normalmente, quando o juiz pede uma garantia, você tem a garantia judicial, que você bota lá essa garantia e ela vai estar resguardando o patrimônio até a decisão final do juízo. Muitos empresários, né, que estão começando, é onde exatamente eu perguntei à doutora Karina, e veja que a palavra dela foi exatamente essa: você não pode deixar para se blindar, para poder controlar a sua empresa depois do prejuízo. A melhor forma de prevenir não é remediar. Ou melhor, a melhor forma de tratar não é remediar, é prevenir. Sim. Tem duas formas de você blindar o seu negócio: prevenindo ou remediando. No caso de forma preventiva, quando uma pessoa ela tem, por exemplo, um seguro, uma assessoria jurídica, ela consegue trabalhar com estratégia. Sim. Ele não deixa para fazer um seguro depois que recebe o processo. Ele não deixa para poder buscar essa orientação jurídica depois que recebe a carta do Tribunal do Ministério do Trabalho. Então são coisas que nós temos que pensar também, não é só vender. Nós poderíamos, é claro, focar aqui nas vendas, poderíamos focar aqui, não, o encontro dos empresários, dos visionários de Nova Iguaçu, vai focar em vendas, treinamento de vendas, mas entra muito dinheiro por um lado e aí depois escorre pelo ralo da falta de prudência, segurança jurídica, falta também de estratégia na questão de colocar colaboradores para trabalhar em locais que muitas das vezes não tem o mínimo de condição para ele poder trabalhar, e ele acaba tendo ali motivos para sair e processar, ou então sofre um acidente de trabalho. Você já deve ter visto isso, né, doutora Karina? Exatamente. Não, a gente pensa que o papel do advogado é só na questão judicial, mas a gestão da empresa é muito importante. Porque blindando contratos, analisando, eu já prestei assessoria jurídica para várias clínicas, né? Para a questão de vigilância sanitária, os estabelecimentos, todas as questões de regularização, de formalização de alvarás, né? Que envolvem a questão de essa questão ligada à área da saúde. Então, não é só isso. Então, são várias questões documentais que você evita multas. Tudo que você desonera o empresário vai fazer com que a margem de lucro dele ao final seja maior. A questão tributária também, para ver se ele está pagando corretamente os tributos, se ele tem tributos que ele consegue reverter, o que ele pagou a maior, se ele está realmente recuperando. Então, toda a questão de uma análise jurídica profunda em relação à questão preventiva de rever todos os contratos, a questão dos colaboradores, a gente checando tudo, a empresa precisa de um advogado de confiança para poder gerir o seu negócio, porque dali não só vai estar gerindo bem o que está entrando, mas vai deixar de sair. Com o quê? Com demandas desnecessárias, e você blindando vai o quê? Proteger o patrimônio, e quando a empresa crescer, ela vai crescer com rigidez financeira. E isso, né, qualquer empresa quer, né? No mercado tá aí se consolidando e com as suas finanças em dia e evoluindo no mercado, e a tendência é exponencial, é só crescer. E foi exatamente, chegou no ponto onde eu queria. Vou perguntar para os dois aqui agora. O que é mais caro? O que é mais caro? Trabalhar hoje na proteção preventiva ou investir depois que já tomou o prejuízo? Dá para quantificar isso? Vou dar um exemplo aqui básico. Quanto é um contrato de um honorário mensal jurídico para esse empresário andar protegido, saber das leis que se atualizam diariamente, saber maneiras e estratégias, como ele pode blindar o seu negócio, como ele pode andar dentro das leis do LGPD e entre outros que se criam todo dia. Quanto vale, Márcio, fazer um seguro de responsabilidade civil, fazer um seguro de vida para os seus colaboradores com antecedência? Quanto vale isso? Porque depois que tem um prejuízo, às vezes, alguns são incalculáveis.
Não dá para quantificar quanto o empresário perde depois que ele toma o prejuízo. E, infelizmente, muitas pessoas acabam só entendendo a dimensão do problema depois que ele recebe. Sim. É igual você ter um carro ali, você está andando com um carro. Vamos falar aqui que a maioria das pessoas hoje em dia utilizam o seu próprio automóvel. Ouvi um barulhinho ali no lado direito do carro. Não vai andar. Aí, não, vou no mecânico não. Depois eu vou andar, vou continuar andando. Depois houve outro barulhinho ali. E o outro. Quando vê, o problema é maior. O que gastaria hoje com 180 de mão de obra, mais uns 200 de material, no dia, se transformou em 3, 4, 5 mil. Já aconteceu isso contigo, Márcio, em algum momento? Na verdade, é interessante essa sua colocação, até por um ponto que, como você perguntou, quanto vale a proteção de um RC? Eu procuro dizer, vale a tranquilidade, É isso. proteção do seu patrimônio, né, e saber que você, tendo seguro, você vai estar resguardado com relação a tudo. Porque, imagina, tudo que você conquistou ao longo da sua vida, você acabar perdendo em função de uma ação judicial. É a tranquilidade de ter uma cobertura, né? E você saber que em caso de sinistralidade, ele vai chegar lá e vai ter aquele coberto e já sabe o valor exato da cobertura. Então, a questão de você tá tudo calculado e você ter esse planejamento, né, te gera uma sensação de conforto melhor do que você, né, chegar no auge do problema, você conseguir resolver da melhor maneira, porque não resolve, né? A antecedência, ela, né, quem antecede governa. É isso aí. Então, agora que nós falamos sobre a parte de ter ali uma segurança, agora vamos entrar então na parte de vendas, tá? Eu quero começar fazendo essa pergunta direcionada ao Márcio, da DRS Seguros. Quero que você fale aqui, olhando aqui para os nossos espectadores. Inclusive, queremos agradecer a audiência de todos que nos acompanham através do YouTube, do Instagram, do Facebook, TikTok, todas as redes sociais. Graças a Deus, juntando todo o nosso público, já ultrapassamos o marco de 100 mil pessoas. Quem dera se todo esse engajamento estivesse ali centralizado, não está ainda, mas nós queremos que vamos alcançar muito mais pessoas, até porque o nosso objetivo não é apenas vender produtos ou serviços. Nós queremos sim vender, temos conteúdos, produtos para vender, mas o que nós queremos é conscientizar o empresário, o empreendedor, o dono de negócio, que ele precisa andar na contramão de onde muitos andam. Por exemplo, qual é a diferença, Márcio, de um corretor que só empurra o seguro para vender para aquele corretor? E agora eu estou falando da DRS Seguros, né? Qual é a diferença de um corretor que só empurra para aquele corretor como a DRS Seguros, que inclusive foi de Botafogo para Nova Iguaçu para saber o que tem no cofre? Ele e o sócio, porque eu até fiquei pensando naquilo que vocês compartilharam lá conosco. Nós não trabalhamos aqui na DRS somente fazendo venda de apólice. Não existe aquela coisa de, compra isso aqui que é o meu produto que eu mais vendo. Não. Nós temos um tratamento, um atendimento diferenciado, personalizado. Sim. Nós entendemos o que a pessoa precisa e é o que faz a diferença, como a doutora Karina acabou de falar. Sim. É aquela pessoa, aquele profissional que ele estuda o caso. Daqui a pouco eu vou chegar. Claro que a gente sabe que existe código de ética da OAB, existe várias outras coisas que nós não podemos entrar muito no mérito de falar certas coisas, mas todos nós aqui sabemos que existe advogados e advogados. Sim, sim. Corretor e corretores, empresas e empresas. Tem empresas que podem ter o mesmo ramo, trabalhar com o mesmo nicho, na mesma área de atuação, mas cada uma tem a sua diferença. Qual é a diferença de quem empurra e quem faz algo que é personalizado, Márcio? É um ponto interessante, porque hoje a DRS, nós procuramos entender a necessidade do cliente, como nós colocamos lá, olho no olho, fazer um trabalho consultivo, porque nem tudo é uma venda. Às vezes o cliente está numa necessidade, está precisando de algo ali, e às vezes só fazer uma ligação para a operadora, fazer uma ligação para a seguradora, ou fazer um ajuste, né, no seu plano, e que muitas das vezes você gera um resultado ali em si, de repente você não fez uma venda,
mas ali você fez um trabalho, você plantou, e lá na frente, com certeza, vamos estar colhendo de forma satisfatória. É isso aí. Plantou a semente positiva. Sim. Não colheu o resultado financeiro, o recurso, mas plantou a semente positiva. Sim. É exatamente o que eu vou falar agora sobre ética. Ética é uma coisa que, infelizmente, não nasce. Sim. A pessoa, ela cultua, ela vai criando uma cultura de adquirir ética. Porque existem corretores que são éticos e existem aqueles que não são. Como existem profissionais que têm ética e outros que não têm. Doutora Karina, muitas pessoas prometem aquilo que não podem cumprir. E no afã de querer vender ou querer fechar um contrato, acabam prometendo coisas que às vezes vai contra as leis, vai contra as regras, vai contra o protocolo, o procedimento. Como a senhora enxerga isso? Sua opinião, falando aqui para os nossos espectadores, na sua opinião, quem é honesto vende menos? Ó, boa pergunta. Ó, queridos, na minha opinião, quem fala a verdade não merece castigo. Então, o profissional que trabalha com a lisura, ele passa juridicamente para o cliente todas as opções, ele fala a verdade. Inclusive, eu já ganhei clientes por falar a verdade, porque teve outros advogados que né, venderam para o cliente uma facilidade, que por ele não ser totalmente leigo, ele sabia que não seria daquela forma. E como eu falei exatamente o que aconteceria, né, num processo, numa assessoria, e ele falou assim, eu vou te contratar porque você me falou a verdade e porque eu sabia que não era tão fácil assim. Se fosse assim, né, eu teria contratado os outros advogados. E por você ter me falado a verdade, eu vou te contratar porque eu gostei da sua clareza e porque você falou a verdade para mim. Então, assim, a ética, o profissionalismo, eu creio que o meu nobre colega aqui que está do lado, nosso diferencial é a assessoria especializada. Ela não quer só vender o produto, ela quer, além do produto, mudar positivamente a vida das pessoas. Porque o nosso ideal, por exemplo, serviço jurídico, serviço de seguros, todo mundo faz, tem um monte de profissional por aí. A gente tem que ter um diferencial. Como é que a gente vai agregar positivamente, né, na vida das pessoas para elas saírem não só felizes com o serviço, mas também felizes em ter nos conhecido. Então, esse diferencial que eu quero imprimir. E eu coloco lá no meu perfil nas redes sociais, né? Eu digo, 21 anos defendendo pessoas, porque eu defendo as pessoas, né? E eu proponho mudanças e melhorias a vida delas, que elas, às vezes, ali no cerne do problema, no cerne da questão, elas não conseguem resolver. E um olhar técnico especializado e com empatia, com comprometimento, muda a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo. E são objetivos que vão além de números. Sim. Porque quando você trabalha dessa forma, você não só protege as pessoas, não só defende as pessoas, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, nos tribunais. Você defende as pessoas para a vida. Você cria na pessoa uma cultura de entender que nem tudo é dinheiro. Você fideliza. Ela vai entender, né, que ela precisa do seu serviço, porque é diferenciado, né? Tem muita gente que pensa que tudo é dinheiro. Por exemplo, eu fico imaginando, Márcio, qual é a dificuldade, ainda falando de vendas, qual é a dificuldade que você tem para poder, né, quais são os seus argumentos, para poder mostrar ao cliente que a proteção, seja veicular, seja um seguro de vida, seja um seguro para a sua empresa, um seguro para o seu negócio, eu nem sei se a DRS atua com todas as coberturas, tudo, protege tudo. Falando em proteção, todos os ramos, a DRS está ali. Então, tem várias formas de proteger um negócio, seja um seguro de vida prestamista, de morte, de o que for. Como você vende com argumentos que a pessoa possa entender, mostrar para o cliente que proteção é um investimento e não um gasto? Porque tem gente que pensa que tudo é dinheiro. E como que você, dentro da DRS, sua equipe, seus colaboradores, utilizam quais argumentos para poder falar, não, isso aqui não é um gasto, isso aqui é um investimento. Pode ser a curto, a médio ou a longo prazo, porque você nunca sabe quando vai partir. Verdade. Imagina,
A gente nunca sabe quando um carro vai bater. Ninguém sai de casa querendo bater. Mas quando vai acontecer? Você não sabe. Você falou de seguro de garantia judicial. Quando você sabe que a sua empresa vai tomar um processo? Seja de um colaborador, então de um cliente que se sentiu lesado. E aí, qual é o argumento para a pessoa entender que aquilo ali não é um gasto, é um investimento? Então, um ponto interessante que você colocou é referente ao seguro, sinistro. O sinistro, vamos dizer que o seguro é para utilização em algo fortuito. Quer dizer, a gente não sabe quando vai acontecer, como você colocou. Porém, quando estamos com o cliente, na verdade, como eu falei, a gente não vende. A gente entende a necessidade dele e apresenta aquilo que vai atender a necessidade dele. Porque muitas das vezes as pessoas falam, pô, eu não quero um seguro de vida porque eu vejo ele como um seguro de morte. Na verdade, o seguro de vida ou proteção pessoal tem várias formas de falar, né, de chamar, mas eu vejo como o maior amor de um pai para uma família. Porque você está garantindo ali, você está... acho que nós conversamos até do Love Card, né, que Sim. você fez. E ficou, Sim. quando você fez o seguro, você fez o Love Card. Quer dizer, ali você está demonstrando seu amor pela sua família. É isso. Porque você vai garantir a sua família que a manutenção do padrão de vida dela está ali garantido. E Na sua ausência ou numa invalidez, não é só na morte. é isso. Né? E muitas pessoas não conseguem entender isso. Não entendem que o que você hoje investe não é gasto no seguro, numa proteção. E seguro, quando eu falo seguro, não é só... Porque às vezes algumas pessoas que estão nos assistindo agora vão dizer assim, ele quer vender. Ele está fazendo uma publi ali com a advogada, com o seguro, e quer vender. Óbvio. Claro que eu quero que os meus parceiros fechem contratos, sim. Mas não é por eles, não, é por você. É por você que me assiste agora e de repente está já quebrado, falido, por conta de não ter se tomado ações preventivas no passado. Verdade. E é o que eu falei aqui, o que nós colocamos no início. É melhor prevenir do que remediar. É caro ter uma assessoria jurídica. Caro é não ter, quando você tem que buscar de emergência. Verdade. É caro pagar um seguro. Caro é não ter, é partir ou acontecer um acidente e você não ter nenhuma garantia para poder ficar internado, por exemplo, durante um período. Então, quer dizer, quando nós falamos aqui assuntos que são pertinentes ao negócio, ao âmbito corporativo, o nosso objetivo aqui é trazer insights que vão ajudar empresários, donos de negócios a avançar. E agora, vamos falar sobre o treinamento de vendas. Por que nós criamos isso? Bom, dia 14 de junho teremos então o maior treinamento de vendas de Nova Iguaçu. E quando eu falo maior, não é maior porque nós teremos muitas pessoas, até porque não é aberto para muitas pessoas. André, se você quiser lotar hoje com 1.000 pessoas, pode? Não. 500? Não, até porque não daríamos total assistência para essas pessoas. Nós trabalhamos com uma forma personalizada, uma forma humanizada, e é algo mesmo que é olho no olho, então tem sim um requisito para poder participar. Mas o que a pessoa vai aprender a vender? Hoje, a senhora falou uma coisa, doutora Karina, muito importante, sobre a pessoa entender o peso da responsabilidade de se proteger, de ter uma segurança jurídica. Eu até dei um exemplo aqui sobre a questão de enviar uma mensagem para colaborador fora do horário, entre outros erros aí que muitos empresários cometem até sem saber. Usam de artifícios para poder trabalhar com terror psicológico para o funcionário trabalhar, enfim, tudo isso gera depois um ônus muito maior do que aquele momento ali, o que satisfaz ali no momento, traz um prejuízo muito maior no final. Mas o que nós vamos falar aqui agora é o seguinte, todo mundo vende. Uma advogada, como a senhora, por exemplo, há mais de 20 anos, vendeu a sua imagem. Porque quantas pessoas não fecharam serviço porque, caramba, a doutora Karina, ela é boa no que ela faz, ela se posiciona, ela tem aí, ninguém fica 20 anos fazendo uma coisa só. Né? Você falou ali a respeito do ladrão, não foi? Depois que faz a cerca. Bota a grade depois que é roubado. Não, né? Verdade. Imagina, um ladrão ele rouba, se bem que tem uns aí que são cara de pão, vamos nem entrar nesse mérito. Mas você já viu um ladrão roubar todo dia no mesmo horário, no mesmo lugar? Não existe isso. Então, assim, uma pessoa, para ela ficar 20 anos, doutora,
trabalhando ali, defendendo o direito, ela tem que ser boa no que ela faz. É verdade. Senão, já não estaria mais fazendo. Se dedicar, né? Tem que se E a dedicar. estatística diz que o investimento na advocacia preventiva é 10 vezes menor do que na advocacia repressiva, ou seja, quando já existe uma ação judicial. Né? Você gasta 10 vezes menos protegendo seu patrimônio de forma preventiva do que você depois tendo que ter custos decorrentes de uma ação judicial, porque as custas judiciais, né, no Rio de Janeiro são uma das mais caras no Brasil. E, além disso, né, a maioria das pessoas jurídicas não conseguem gratuidade de justiça, então é um ônus muito grande para o empresário, porque além dele poder ser condenado, ainda tem os honorários de sucumbência que paga para outro advogado e ainda tem as custas judiciais da tramitação do processo. Então, você juntando todos esses custos, né, você investindo em advocacia preventiva, você gasta em até 10 vezes menos do que você vai gastar contratando um escritório só para defender em causas judiciais. Olha só, é o que Olha a dica. é o que nós falamos. Olha a dica. É melhor prevenir do que remediar. Nós conversamos essa semana agora com o Tiago e o Márcio sobre um rapaz que ele, famoso, ele perdeu o pai, era novo, morava numa comunidade, o pai morreu e deixou um seguro de 50 mil reais, seguro de vida. E com aquele dinheiro ele comprou uma câmera. E ele começou a produzir conteúdos para a internet. E ele hoje é um dos maiores produtores de funk do Brasil. Então, quer dizer, olha o poder da segurança, o poder de investir, como o Márcio colocou, um ato de amor. Fazer um seguro hoje é um ato de amor. Investir no seu negócio, pô, minha empresa está crescendo. Peraí, eu tenho que investir aqui. Eu não posso só querer vender. Tem que ter equilíbrio. Eu vou vender, mas eu vou investir na estrutura da minha empresa. Eu vou contratar um seguro para os meus colaboradores, um seguro odontológico, que alguns não é nem luxo, é obrigação. Seguro coletivo. É obrigatoriedade. A pessoa não tem nem que, eu vou pensar. Pensar é verdade. Não é? Tem gente que ainda fica pensando. Enquanto está pensando, tem gente fazendo. Aí depois reclama da alta rotatividade de colaboradores que não param na empresa, porque você não valoriza o teu povo, não valoriza os teus funcionários, quem vai querer ficar? Isso é verdade. Eu vou, desculpa cortar, mas é um ponto interessante. E muitas empresas hoje têm um nível de turnover muito alto, né, baseado nessa situação de benefícios. Porque hoje, se você fizer uma análise em benefícios de uma empresa, primeiro vem alimentação, refeição e saúde. Quer dizer, são os 3 pilares de uma empresa na parte de benefícios em que você garante uma redução, uma retenção maior do colaborador. Então, tá aí. E aí o que nós vamos abordar? Como você vende com argumentos, porque não adianta você ter só um produto bom. Você nunca vai ver a Coca-Cola, desculpa a palavra, a gente nem pode usar esse argumento aqui na internet, mas eu vou usar um argumento mais formal, se banalizando o produto, colocando o preço lá embaixo para poder vender muito. Não é assim. Mas eu vou te explicar uma coisa que uns bons vendedores fazem. Acredito que vocês já devem ter deixado de comprar a Coca-Cola num lugar porque ela era quente. Não, ali é mais gelado. Pô, ali existe isso, não existe? Suponhamos que você vai comprar. Diferencial do serviço. E você já viu a Coca-Cola preocupada com os concorrentes? Não, porque ela sabe do produto que ela tem. É isso. Então você tem que acreditar no seu produto, na qualidade do serviço que você presta e você saber que aquela pessoa necessita de você para resolver o problema dela que só você pode resolver. Então, diante disso, você sabe que ela vai te contratar porque você tem a expertise necessária para sanar o problema dela e resolver o caso, né? E aí é que entra algo que eu falei aqui agora. Quando a pessoa ela tem até um bom produto, mas ela não se posiciona, não investe naquilo que ela tem. Eu vou vender Coca-Cola. Coca-Cola se vende, tá? Mas quente nem todo lugar vende. Sim. Eu quero comprar num lugar que me ofereça pelo menos um refrigerante gelado. Eu quero comprar aqui uma água com gás, mas essa aqui, ela tá até boa, tem gás, mas não tá gelada. É verdade. Não vai vender. Então não é só ter um bom produto, é você ter também expertises, estratégias para vender o bom produto. É o que nós vamos falar nesse encontro
dos visionários com treinamento de vendas. Por exemplo, nós recebemos aqui, qual é o nome do parceiro, Márcio? Cacau Show da Freguesia Main Street. Cacau Show da Freguesia. No Main Street. Ó, que parceria de sucesso, né? A Vanessa. A Vanessa, um abraço para a Vanessa, que presenteou aqui alguns dos nossos participantes do treinamento de vendas com Cacau Show. Olha que maravilha, né? Cacau Show já se vende, é uma franquia muito boa, né? Veja que tem nome. Para você chegar num patamar onde você tem um nome, onde você constrói uma empresa sólida, você tem que investir em você. Verdade. Tem que investir no teu profissionalismo, tem que investir na sua equipe. E aí eu pergunto agora, o que você tem feito para investir em você? Nos últimos meses, qual treinamento de linguagem, de comunicação, qual treinamento de vendas que você fez? Se for parar para pensar, tem muito tempo que eu não faço. Ou quem sabe eu nunca fiz. Aí você então não vai conseguir avançar. Não vai conseguir entregar a excelência que pelo menos o cliente espera. Porque ele não espera só comprar. Porque, por exemplo, muitos vão poder defender, muitos têm OAB, muitos são advogados. Mas tem advogado e advogado. Sim. Sempre tem aquele que, pô, não, para essa causa aqui, aquele ali é referência. Aquela pessoa ali. Então nós temos que ser. Agora eu já estou entrando, já estou dando spoiler, olha só, olha só. Já é um spoiler do treinamento. Nós temos que ter isso. Isso tem que correr no nosso sangue. Eu tenho que ser o melhor no que eu faço. E não basta ser bom, tem que parecer. Não basta só você ser o melhor. Visibilidade, né? Você tem que estar em evidência. Sim. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje não é só mais um conteúdozinho. Inclusive, quem não deixou o like ainda, quem não curtiu, inscreva-se no canal. Curte aí o conteúdo, deixa um comentário, deixa um joinha, isso ajuda a fortalecer o nosso conteúdo aqui no canal. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é investimento. É um investimento em você e no nosso profissionalismo. Como é que você vai saber que a advogada tem mais de 20 anos de direito defendendo pessoas? Como é que você vai saber que a DRS tem mais de 10 anos e lá vai fumaça de segurança? Quantos clientes? Nós fizemos aquela publi lá em Venture Shop. Quantas pessoas, rapaz, famosos, famosos, gente pô, não, eu indico a DRS Seguros, eles são profissionais mesmo. Eu indico, e você vê que é uma coisa que é real, é genuína. Quando a pessoa faz o que ela ama, quando a pessoa trabalha com o que ela gosta. Quantos anos você trabalha com esse? 19 anos. Nossa! Eu vou finalizar. Olha só. 19 anos, não são 19 O que dias. a gente procura dizer que somando eu e o Thiago, estamos mais de 30 anos, né, de experiência. Olha só. É um diferencial no mercado, né? Com certeza. Aí entra o que eu falei, tem advogados e advogados, corretores e corretores, nada contra. Porque tem gente que está se formando agora, a doutora Carmel certamente tem vários estagiários, já trabalhou com muitas pessoas que estão começando, e às vezes a expertise da pessoa é maior até do que uma pessoa que já tem anos de estrada. Não estamos aqui generalizando, mas o mínimo que se espera de uma pessoa que tem muitos anos, pelo menos uma coisa ela tem, que aí o estagiário não tem, que o formado não tem, isso aí qualquer ramo, qualquer profissão. Experiência. Verdade. O experiente, ele sabe o que fazer. O motorista recém-habilitado, num momento de frenagem, por exemplo, numa estrada que está cheia de óleo, não sabe o que fazer. Por mais prudente que ele seja. Por mais prudente. Por isso que existe um termo técnico que ali você entra em várias coisas. Imperícia, imprudência, e aí? E aí? Negligência? Essa é minha área. E a imperícia, imprudência ou negligência? Qual foi ali o... Mas só Você deu seu spoiler do evento de vendas, eu vou dar o meu, hein? Daqui a pouco sou eu. Então, e aí, nós estamos aqui agora já caminhando para o nosso momento final. Tudo que é bom dura pouco, infelizmente, né? Mas teremos mais momentos como esse de qualidade, eu tenho certeza absoluta disso. Mas aí é que entra o que nós vamos falar nesse treinamento de vendas. Eu quero que você faça a sua inscrição agora, se você está assistindo esse conteúdo hoje, antes do dia 14, certamente, de junho de 2025, será
no Lumina Corporate, às 8 horas da manhã. Você vai fazer um pequeno investimento para participar, que algumas pessoas até falam assim, nossa, é só isso mesmo? Depois do conteúdo? Pela qualidade. É só isso mesmo? É só isso. Por quê? Eu falo isso e vou repetir, pode deixar gravado aí. Não queremos só vender. Nosso objetivo principal não é só venda. É vender também, porque senão nós não trabalhamos com filantropia ainda, né? Nós temos esse... Depois eu vou falar, porque eu fui a primeira a me cadastrar para participar do evento, hein? Então pode falar, doutora. Ó, por que eu vou participar do evento? Eu fui a primeira e faço questão e falei que eu não saio de lá, porque as pessoas pensam que o advogado não é um vendedor, mas ele é. Ele vende o serviço dele. E para a mentalidade de um advogado, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em lugar nenhum. É na escola da vida, com as experiências. E a gente vê que a gente tem que vender o nosso serviço, que a gente tem que ter visibilidade, que não adianta a gente ter expertise, a gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente faz, como a gente faz, o nosso comprometimento. Inclusive, eu fiz uma imersão com um juiz federal que largou a magistratura para poder advogar. E foi uma virada de chave na minha vida, porque eu passei o final de semana todo estudando numa imersão de 3 dias, e ele falou, o advogado é o empresário do direito. E aquilo ali virou a minha cabeça e falou assim, ó, se você perde 80% do seu tempo executando tarefas ao invés de estar angariando clientes e tendo visibilidade, você está errado. Aquilo mudou a minha cabeça. E ele falou sobre o método de negociação de Harvard, ele falou sobre gestão de vendas, o quanto isso é importante para alavancar os nossos negócios. Então, diante disso, eu, como preciso dessa capacitação, foi muito providencial. Logo essa aula, depois desse curso que eu participei, sei de vendas, porque eu preciso me aprimorar em vendas. Então, eu chamo vocês, todos vocês, a participarem, né? Apesar dos meus anos de formada, está sendo muito proveitoso estar participando dos eventos do André, que são de muita qualidade, muito network, com propósito, com qualidade. Vocês não vão se arrepender de participar. É isso. Então, aproveitando que você está com a palavra, quero que você faça aqui suas considerações finais, inclusive também deixa aí o @ do seu Instagram, do escritório, e direciona essa palavra agora para essa pessoa que está nos assistindo, por que ela não deve desistir e por que ela deve continuar acreditando que quem planta, colhe. Ó, você que está me assistindo, que me ouve, nunca se esqueça que a questão de estarmos direcionados, estarmos no foco, sermos pessoas de bem, honestas, estarmos fazendo as coisas corretas, nos levam mais longe. Porque a gente sozinho chega, só que acompanhado a gente vai mais longe. Então, diante disso, a nossa postura ética, moral e nosso comprometimento com os resultados e com o bem-estar do próximo, né, é muito gratificante. E aí as pessoas vão lembrar de você não só como um profissional, mas também como uma pessoa que agregou valor e fez um bem na vida deles. E isso a pessoa fideliza e vai passando para as outras pessoas, né? Além da gente ter que divulgar, né? O serviço bem prestado, ele vai sendo o quê? Divulgado. E isso que eu faço questão de estar fazendo durante os meus 21 anos de atuação. E eu espero estar aprimorando. O meu @ é @Magalhães Braga Jurídico, tá? E o meu pessoal @Cari Braga, se vocês quiserem me seguir, se tiverem dúvidas sobre o conteúdo que foi veiculado aqui no podcast, pode me mandar perguntas que eu respondo pessoalmente a todas elas. E vamos participar, vamos avançar, né, André? É isso aí, é hora de avançar. Meu amigo Márcio Carneiro, da DRS Seguros, que momento marcante, especial, e agradecer também o privilégio de ter nos proporcionado isso em parceria aqui com esse estúdio. Foi muito bom estar aqui. Gostaria que você também fizesse suas considerações finais, falando aí sobre a DRS, o @ da DRS, porque falamos do Hora de Avançar, mas tem que falar do seu negócio, que é muito importante, proteção e segurança. Primeiramente agradecer, né, André, a você, agradecer a doutora Karina aqui ao lado, né, agradecer a todos, né, que estiveram juntos aqui para proporcionar esse momento. E o que eu tenho a dizer é, dia 14 a gente se encontra lá, vamos participar lá, segue @DR Seguro, que é o da empresa, e o Márcio, @marciocarneiro.drs.
vamos lá, precisando, proteção, saúde, o que você precisar, consultoria, ajuda, auxílio, estamos à disposição para no que for preciso. É isso. Então, bom, chegamos aos momentos finais da nossa participação. Quero agradecer quem ficou até aqui e dizer também que se você ainda acha, depois de tudo isso, que segurança jurídica e segurança de vida veicular, enfim, seguro no geral, para o seu negócio, para a sua vida, são burocracia, então você não entendeu nada do que nós falamos aqui, porque não é. É investimento. E eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais. O nosso muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo e se inscrever aqui no canal ou seguir as nossas redes sociais, porque agora é hora de avançar. No Instagram você me encontra andrecarvalho.avançar e no YouTube pode ir direto ao ponto. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, porque agora É a hora de avançar.